Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Duas Mentes. Hoje eu quero fazer uma reflexão a respeito de separação de pais e a forma como pais separados lidam com os filhos. Eu decidi trazer essa reflexão aqui baseado em alguns atendimentos que eu fiz essa semana que trouxeram esse contexto, e eu acho que isso é um problema bastante comum, né, em inúmeros casos de separação, enfim. É bem comum os pais entrarem em algum tipo de crise sem saber muito bem como lidar com os filhos, né, nessa questão, ou ao longo da separação, né, do convívio dos pais separados, é muito comum surgirem questões, né, assim, entre ambos os pais, no que diz respeito a como continuar educando essa criança, principalmente no caso de crianças pequenas. Normalmente, o que eu percebo é que, assim, o principal problema está no ego dos pais, né? Dependendo do motivo da separação, isso pode causar aí uma inimizade entre o antigo casal. E aí, obviamente, qualquer conversa fica difícil de ser realizada, qualquer entendimento é difícil de ser concretizado. Então, começa a ter uma disputa, um braço de ferro entre ambos no que diz respeito a como educar aquela criança, né? Então, é comum eu ver, é triste, mas é comum eu ver pais que tentam até mesmo colocar o filho contra o outro, né? Ou tentando ser um pai mais legal, e aí fazer parecer que o outro é chato, que o outro só diz não, né, e coisas assim, ou que o outro não faz o que eu faço, e por isso ele não é tão legal, ou até mesmo falando maldades, falando coisas ruins, né, assim, tentando queimar um pouco a imagem do outro pai. Isso não é uma coisa pouco comum, viu? Isso é uma coisa assim que acontece bastante, inclusive. Porque quando o casal se separa, o foco está na separação, né? Eu não quero mais aquela pessoa perto de mim, eu não quero que aquela mulher seja mais a minha esposa, eu não quero que aquele homem seja mais o meu marido, ele fez isso ou ela fez aquilo, e é bem comum existir uma mágoa, existir algo não resolvido entre o casal, e nesse contexto a criança é esquecida, o filho, ele é esquecido da importância que ele tem como filho, como criança, pessoa que ainda precisa ser educada por ambos os pais. Ele fica no meio de um tiroteio que vai estar acontecendo entre esse ex-casal, e a criança vai tomar tiro dos dois lados, né? É bem comum crianças ficarem doentes nesse contexto, né? Muitas vezes os pais buscam ajuda de um psicólogo ou psiquiatra porque percebe que o filho não está bem, está em sofrimento, percebe inclusive que tem a ver com a separação, mas não percebe que são as ações dele em relação ao outro, ao antigo parceiro, que está adoecendo a criança. Então, o ego, ele é o ponto central disso, porque nesse ponto, quando o meu comportamento em relação à minha antiga companheira, ao meu antigo companheiro, quando isso começa a adoecer meu filho, é sinal de que eu esqueci que a minha principal responsabilidade agora com esse antigo parceiro ou parceira é continuar educando aquela criança. E às vezes eu estou mais preocupado em arrebanhar o filho para o meu lado, por medo de que meu filho goste mais do outro do que de mim, do que de fazer o que parece ser melhor para ele, para a criança, né, para o filho. E é muito difícil sair disso. É muito fácil cair nessa armadilha, né, de entrar num braço de ferro com o outro pai ou mãe, e difícil de sair disso, porque é como se fosse uma coisa que te faz escorregar para aquilo. Geralmente as mágoas que ficaram, as coisas mal resolvidas que ficaram do antigo relacionamento, é que faz a pessoa escorregar para esse ponto, né? E assim, eu sempre comento que quando o pai e a mãe, né, os pais dessa criança que não são mais um casal, quando eles sentam para conversar, eles não podem perder o foco
do motivo deles estarem conversando, que agora que eles não são mais um casal, eles são apenas o pai e a mãe daquela mesma criança, né? Se eles perdem essa noção de que eles estão sentados ali para resolver o que tem a ver, o único elemento de ligação que tem entre eles, que é o filho, aquilo vira uma zona de briga. E muitas vezes uma reunião, uma conversa que é agendada para falar sobre questões pertinentes ao filho, vira um round de boxe, onde um está mais preocupado em bater no outro, trazer à tona coisas que aconteceram, ou inclusive ficar apontando erros de agora, né? Isso é um outro ponto muito comum, de sempre procurar ver o que está de errado no outro. Então, assim, alguma coisa está acontecendo aqui que não está legal na educação do meu filho. Mas o que, que o outro está fazendo? Ah, com certeza ele fez algo, com certeza ele não fez algo. As pessoas deixam de olhar para si mesmas e se perguntar, peraí, será que eu estou faltando em alguma coisa? Será que eu estou me excedendo em alguma coisa? Nesse contexto de pais separados, é muito mais fácil acontecer da pessoa olhar para o outro, né, depositar a culpa no outro, achar que quem tem que mudar é o outro, e aí, de novo, quando isso acontece, eu estou perdendo o foco do que é mais importante para o meu filho. Porque quando eu entro nesse estado de ficar olhando o que o outro pode estar fazendo de errado, o que parece mais importante aqui para mim é quem está certo e quem está errado, e quem está certo tem que ser eu. Né? Quando o ego toma conta, quem está certo tem que ser eu. Muitas vezes, na educação de crianças, a questão principal não é quem está certo e quem está errado, mas o que é bom e o que não é para a criança. Pode ser que eu ache que algo não é certo de se fazer. Vou dar um exemplo bem comum, só para completar a ideia. Pode ser que eu ache que algo não é certo de se fazer, mas eu começo a perceber que aquilo não é bom. Então, por mais que eu ache certo, se eu estou vendo que aquilo não está sendo bom para o meu filho, provavelmente eu terei que mudar. Porque se eu sou o responsável pela educação da criança, eu tenho que fazer o que é bom para a educação dessa criança, o que é necessário para a educação dessa criança. O que eu acho certo ou errado, em alguns momentos, pode inclusive ficar em segundo plano. E agora sim eu vou dar o exemplo. O bater na criança, né? Existem leis hoje em dia que dizem respeito a essa questão de bater ou não bater. Eu posso fazer um outro vídeo falando especificamente sobre isso no meu trabalho de orientação parental. Eu tenho um dia onde eu falo muito sobre essa questão do bater ou não bater, por que sim ou por que não, quais as consequências disso. Mas só para citar como exemplo, alguns pais acham que é certo bater no filho, que se meu filho fizer algo errado, eu vou sim dar um tapa nele. Eu acho que não tem nenhum problema dar um tapinha educativo, né, que muitos dão esse nome do tapinha educativo. Só que eu decidi que é assim que eu vou lidar com a malcriação do meu filho. Se eu faço isso, se eu estou usando esse recurso para educá-lo e não está dando certo, ou inclusive tá fazendo ele ficar pior, então o que eu acho que é certo não está fazendo bem. Talvez eu deva usar um outro recurso. Muitos pais têm uma resistência muito grande a mudar em coisas como essa, assim, certezas que eles têm sobre a educação. E, assim, quando se fala de educação de criança, a certeza ela é uma coisa muito incerta, ela é volúvel, ela é volátil, porque se eu tiver dois filhos, o que vai ser bom para um necessariamente não vai ser para o outro. Então, ter muitas certezas no que diz respeito à educação, às vezes acaba até atrapalhando, porque as pessoas se apegam a algo que não funciona e continua fazendo. Mas voltando aqui para o nosso contexto, da questão de pais separados. Essa briga que fica entre os pais, de entender quem está certo ou quem está errado, ou querer que o meu filho seja do meu jeito e não do jeito do outro, é uma guerra injusta para a criança. Porque eu estou tentando provar algo simplesmente para mim. O meu filho nem tem nada a ver com isso. O meu filho ele está ali para ser educado, ele está ali dependente de mim. E eu estou desconsiderando a importância se eu era casado e me separei, o meu filho tem um pai e tem uma mãe.
Se eu acho que é mais importante que ele seja parecido comigo e faça as coisas do meu jeito e não do jeito da mãe ou do pai, né, do outro, eu estou desconsiderando a importância desse outro na vida da criança. E aí, mais uma vez, é uma confusão de ego, porque para mim essa pessoa já não é mais importante, ela deixou de ser meu companheiro ou minha companheira. Só que para o meu filho ela continua sendo pai ou mãe. É importante que a criança absorva coisas tanto de um como do outro, porque eu posso deixar de ser marido ou esposa de alguém, mas o pai ou a mãe permanece, é um vínculo que continua. Então, o casal se separa e pode até constituir uma outra família, mas aquele filho ainda vai ser fruto da união anterior, daquele pai com aquela mãe. Se eu excluo o outro da vida do meu filho, eu tento criar uma marca por simplesmente uma opinião pessoal de que eu acho que aquela pessoa não é tão boa quanto eu, de que eu acho que os hábitos, as coisas que essa pessoa pensa não são tão boas quanto as coisas que eu penso e faço, eu estou excluindo, eu estou afastando do meu filho a possibilidade dele aprender coisas com esse outro e ele julgar depois se aquilo foi bom ou não. Ele tem direito, a criança tem direito de ter influência do pai e da mãe. Qualquer um dos dois que tentem tirar essa influência está sendo injusto com o próprio filho. Então essa briga de ego, ela é uma coisa amarga para ambas as partes, ela é pesada, ela é angustiante e ela é injusta com a criança, principalmente com crianças. Adolescentes já têm uma certa maturidade, vão conseguir julgar melhor, né, se isso me serve ou não, se isso parece verdade ou não, se eu devo me envolver nisso ou não. A criança não, ela está ali no meio, ela fica sendo jogada de um lado para o outro. Então, assim, é muito importante que, se por algum motivo um casal, um ex-casal, né, um pai e uma mãe de uma criança, começa a ter muitos conflitos a respeito de eu achar que o outro está fazendo algo de errado ou algo de ruim, é importante que busquem ajuda, busquem um intermediador, um psicólogo, uma psicóloga, um profissional da educação, um pedagogo, alguém que possa intermediar e fazer um filtro do que realmente importa ali para a criança, porque em um determinado momento isso pode estar tão nebuloso que essas duas partes, pai e mãe, já não conseguem enxergar tão bem, tão claramente. Às vezes um terceiro vai conseguir apontar de uma forma mais adequada o que precisa ser filtrado ali. Então, eu queria trazer essa reflexão porque, como eu disse, nessa semana, em alguns atendimentos, esse tema surgiu. Eu vejo que é muito doloroso para as pessoas assumirem que ela pode estar errada, é doloroso no sentido de que eu vou ter que recuar frente ao outro, que parece que se estabelece muitas vezes uma guerra, e não tem nada a ver com isso. Se eu admitir que eu estou sendo um pai negligente, ou permissivo demais, ou duro demais, que eu estou fazendo algo errado, eu não estou assumindo isso perante o outro, eu não estou dizendo para o outro que ele está certo e eu estou errado, não. Eu estou reconhecendo que, da minha parte, eu preciso melhorar nisso, pelo meu filho, por mim e pelo meu filho, pela relação que eu tenho com o meu filho. Não tem nada a ver com o outro. Se eu ficar misturando o outro, que já nem pertence mais à minha vida, porque eu me separei dessa pessoa, né? Se eu ficar misturando ela nessa história, realmente vai ficar complicado de eu resolver essas situações. Então, assim, eu normalmente eu oriento que os pais olhem para si mesmos, que deixem de apontar o outro. Ah, Leandro, mas poxa, é que o outro ele faz coisas que são inadmissíveis e ele continua fazendo e ela faz isso e faz aquilo, eu não acho certo. Por mais que te pareça errado do outro lado, a criança, esse é o pai ou essa é a mãe que ele vai ter. É importante que ele cresça e que ele vá aprendendo. Bom, o meu pai é assim, a minha mãe é assim. Eu não tenho ingerência nenhuma sobre a atividade do outro. Eu não tenho como dizer para o outro, que não é mais nada meu, quais as regras que ele tem que ter na casa dele. Eu não tenho como ter controle sobre isso. Eu não tenho como ter controle sobre o que ele vai deixar e o que ele não vai deixar. Eu posso tentar numa conversa
criar uma negociação para a gente entrar num entendimento. Mas se o outro quiser deixar de seguir, eu não tenho controle sobre isso. Se eu acho que está fazendo muito mal para o meu filho, eu devo procurar um advogado, entrar com uma ação para que isso seja avaliado, né, do ponto de vista da saúde da criança. Agora, se é só porque eu acho que é melhor assim ou não, se eu ficar me preocupando com isso, vai ser um sofrimento que não tem resolução. Muitas vezes as crianças têm pais ou mães que realmente têm comportamentos, atitudes que são questionáveis, mas ainda assim é o pai ou a mãe daquela criança. Ela precisa aprender a lidar com esse pai ou com essa mãe, porque é o pai ou mãe que ela tem. Então, o meu julgamento, ele pode ser importante para mim, mas eu não posso impor ele sobre a forma como o meu filho vai ver o pai ou a mãe dele. Isso pode até caracterizar uma infração da lei, né, no sentido de que eu estou querendo criar uma imagem negativa para o meu filho que ele mesmo não tem do pai ou da mãe. Né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com isso. Às vezes eu vejo histórias, né, de mães, principalmente, infelizmente eu ouço mais isso de mães, né, parece que os pais são muito mais, sei lá, não sei nem que palavra usar, os pais são muito mais descuidados, vamos dizer assim, com isso, de ficar contando mentiras, fazendo promessas que não vão ser cumpridas, e aí às vezes a mãe vê que a criança está conversando com o pai no telefone e tá ouvindo o pai fazer promessas que não vão ser cumpridas, contando mentiras, falando coisas, e a mãe fica ali, eu fico mal de ver meu filho sendo enganado, porque ele vai sofrer depois. Não tem como eu ir lá tapar a boca da pessoa e impedir que ela conte mentiras. Por mais que seja triste, esse é o pai ou essa é a mãe que meu filho vai ter. Ele vai ter que perceber com o tempo que o pai ou a mãe é um mentiroso, promete e não cumpre, enfim, né, ou tem os defeitos que ele tem, e ele aprender a lidar com isso de um jeito ou de outro, porque essa é a relação do meu filho com o pai, ou do meu filho com a mãe. Eu não tenho mais a ver com essa relação. A minha relação com o meu filho é minha. Quando o casal está junto, aí sim, existe a interferência de um no outro, porque eles estão ali fazendo isso em parceria. Mas tentar ter algum tipo de ingerência sobre o que o outro faz na casa dele causa um desgaste gigantesco nessa relação que já deve ser muitas vezes complicada, né? E ainda não vai ter uma resolução, porque o outro pode simplesmente ignorar qualquer coisa que eu fale. Eu posso estar fechando uma porta de negociação. Então, enfim, o vídeo está ficando um pouco longo, eu acabei falando mais do que eu pretendia, mas eu queria fazer esse comentário porque eu acho que isso é uma questão de bastante relevância para a realidade de muitas famílias, e talvez esse pensamento, essa reflexão ajude algumas pessoas a dar um passo para trás, conseguir se centrar ou pedir ajuda, né? Se for o caso, pedir ajuda é uma situação bastante favorável. Então, era isso que eu queria trazer como reflexão para você que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado por estar vendo mais um vídeo nosso. Se quiser deixar algum comentário, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Obrigado e até o próximo vídeo.